Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de como preservar e utilizar o seu motor de uma forma correta. Esse vídeo vai ser um vídeo bem direto, nós não vamos editar esse vídeo, então vai seguindo passo a passo de cada tópico, né? De como você preservar esse motor, porque nós vimos muitas nail designers com muita dificuldade em fazer uma utilização correta do seu motor, tendo diversas vezes danificado o motor em menos de 3 meses de uso. Então nós vamos falar coisas que as próprias instrutoras não passam, né, sobre os motores, de como utilizar, enfim, porque já presenciamos inclusive instrutoras passando de uma forma incorreta, né? Então vamos lá. Esse motor é um motor modelo ZS 606, é um motor bem potente de 45.000 RPMs e muito procurado. Bom, primeira dica, recebeu o motor. O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu tenho que verificar a chave seletora do motor para ver qual a voltagem ele está, certo? Então, se está aqui 110, ela está selecionada em 110. Se estiver aparecendo o número 220, então está em 220 a voltagem. O que ocorre? Muitas nail designers já compraram esse motor e não verificaram. A gente sempre coloca nas descrições, inclusive recados, né? Para verificar sempre antes. Porque se ligar ela selecionada em 110 na tomada de 220, vai queimar o motor. Não adianta. Não tem como. E isso é identificado pelo técnico. Ele consegue identificar isso. Então, sim, muitas já compraram e queimou indevidamente. Isso não é passível de troca, porque não é um defeito técnico, é um dano causado pela cliente e muitas das vezes ela pega e quer transferir a responsabilidade. Então, primeira dica, recebeu o motor, olha a voltagem que ele está e verifica a voltagem do seu ambiente. Bom, a segunda dica é como destravar a caneta. Bom, como vocês podem ver, ela tem um Rzinho aqui, deixa eu focar, um R e um S, tá vendo? Então, para eu destravar, eu tenho que segurá-la com as duas mãos de preferência e ó, pronto, já destravou. Não precisa forçar de uma forma absurda, entendeu? Vocês têm que entender que esse aparelho, apesar dele ter uma grande potência, enfim, é um aparelho que ele é para ser delicado, ó. Ele trava realmente, mas é um aparelho que é delicado. Se caso você deixar cair ou então forçar de uma maneira errada, isso vai, conforme você vai repetindo esse movimento várias vezes, ocasiona um dano interno, entendeu? Então a outra dica é, colocou a broca, não coloca a broca até o final. Você colocou a broca, tira ela um pouquinho e trava o motor de novo, a caneta, certo? Por quê? Porque se ela ficar fazendo o contato aqui dentro, ferro com ferro, atrito, por isso que muitas das vezes a caneta ela fica forçando, então depois ela danifica a pista interna, porque está tendo muito atrito, entende? Então por isso que vimos algumas vezes a caneta esquentando de forma indevida. É por conta de colocar essa broca até o final. Isso causa dano conforme você vai repetindo esse movimento várias vezes, entende? Então, muitas das vezes também, isso aqui, ó, essa ponta aqui, ela não pode ser afrouxada, porque aí vai travar sua caneta. Então, quem tá com a caneta travada, gente, tenta colocar isso aqui no lugar, ó. Tem que ficar com essa espessura aqui, ó. Não pode ficar mais largo que isso. Por isso que trava a sua caneta e você não consegue retirá-la. Então é assim, ó. Pegou a caneta, destravou, S. Travou,
Isso aqui não pode girar, isso aqui também não pode girar. Não pode forçá-la, tá ok? Pessoal, terceira dica, muito importante. Vamos fazer uma comparação com os motores de carro, certo? Então, quando a gente liga um veículo e a gente vai dar a partida nele, a gente vai acelerando aos poucos, certo? Ninguém coloca e já sai arrancando com o carro. É a mesma coisa um motor. Vamos ligá-lo. O motor está aqui, ó. Aqui está selecionado em hand, mão. Aqui seria para o pedal, foot. Bom, aqui está o botão para poder reverter a direção da rotação. Então vamos lá, eu quero ligar o motor, certo? Liguei e eu quero começar a utilizar. Tem que ir aos poucos, ó. Não é simplesmente colocar ele no máximo do nada. Porque isso é um motor, você não pode dar trancos nele. Então, isso no longo prazo vai causar algum dano. Entendeu? É igual um motor de um carro, você tem que cuidar dele também. Então, eu não posso simplesmente sair forçando ele. Ele está em rotação 0 e eu já coloco a 40. Não é assim. Não é assim que utiliza. Outra coisa, inverter a rotação. Eu não posso colocá-lo em movimento e apertar o botão de rotação para inverter. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocá-lo no 0 e aí sim eu reverto a direção da rotação. Tá ok? É assim. Mesma coisa para desligar o motor. Eu não posso desligar o motor com ele em rotação. Eu tenho que desligá-lo com ele em rotação 0. Pessoal, manuseio do motor. O motor ele fica na mesa, então ele tem que ficar em um local onde não esbarrem, onde não corra risco de cair, onde fique de uma forma segura. Quando for pegar o motor, ó, de preferência pega por aqui. Isso foi feito para isso, tá vendo? Pega por aqui. Não tem, eu já vi instrutora puxando pelo cabo de força. Isso não existe. Isso não existe. Isso está fora de cogitação. Então, segura ele de uma forma firme. Ou então pega aqui, ó. Tem um suportezinho, ó. Bonito, tá vendo? E é por aqui que tem que ser pego. Ó, tem aqui também a porta brocas, enfim. Então, pessoal, na hora de você manusear o seu motor, uma forma é bem importante que você não faça movimentos que coloquem em risco a integridade do seu motor, porque ele é um aparelho sensível. Apesar dele fazer um esforço grande, enfim, ser um motor, ele é um aparelho delicado. Se você deixar ele cair, se ele ficar sendo forçado, repetindo várias vezes o mesmo movimento incorreto, vai dar problema. Não tem como. Isso é fato, é física, entende? É a mesma coisa o que eu falei anteriormente sobre a broca. Se eu colocar ela até o final e eu ficar sempre utilizando ali, fazendo aquele esforço, aquele atrito que fica causando um esforço maior do que o normal para funcionar, vai causar dano no sistema do motor, ele vai acusar erro. Então, pessoal, segue essas dicas. Esse é um motor muito potente, é um motor muito bom. E você tem que cuidar dele de uma forma que ele fique durável, que ele fique, que você consiga manter a integridade dele para não ocasionar algum problema. Porque ele é um motor para durar, mas acontece alguns casos que a gente vê a pessoa, até mesmo o motor portátil. Hoje mesmo teve uma pessoa mostrando um vídeo utilizando, ela estava em rotação 30 desligando o motor direto. Isso não existe. Isso é um caso que vai danificar o seu motor. Entendeu?
Então, assim, isso aqui fica um esclarecimento de uma forma de você cuidar bem do seu motor, porque a gente que está do outro lado, né, que somos vendedores, técnicos, enfim, a gente tenta passar tudo de uma forma bem clara, porque muitas das instrutoras elas não passam essa parte, elas passam as técnicas de como fazer um design na unha, enfim, e acabam esquecendo essa parte muito importante, porque é com o motor que elas trabalham, é com o motor que elas vão estar diariamente lidando. Então, a integridade, eu já conheci pessoas que tiveram 4, 5 motores no ano, porque queimavam o motor. Então, assim, não faz sentido se você não cuidar do seu equipamento. Assim como a gente cuida de um carro, como a gente cuida de um outro equipamento, nós temos que cuidar do motor também, porque ele é um equipamento sensível, tá bom? Então, pessoal, fica aqui meu muito obrigado. Passa esse vídeo para quem é nail designer, que tem um motor, que porventura queimou o próprio motor, que precisa de uma orientação, porque é muito importante terem essa instrução, né, para poderem cuidar do equipamento e não terem futuros prejuízos, tá bom? Muito obrigado, galera.